Olá, pessoal! Feliz Ano Novo a todos! Chegou 2024, que seja um ano com excelentes leituras para todos nós. E para fechar 2023, nós vamos hoje trazer o vídeo de melhores leituras. É isso aí. A gente já teve o vídeo de leituras para 2024, né? O que a gente pretende ler aí, 12 leituras para 2024. A gente fez o último vídeo aí com um balanço no último domingo, com um balanço literário aqui do ano do Because I Read, falando sobre nossas leituras conjuntas, o que a gente leu do projeto de livros para 2023, o que a gente leu do projeto de 1001 livros para ler antes de morrer, o que a gente não conseguiu ler. Então depois eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, esses vídeos aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas hoje a gente vai falar sobre as nossas melhores leituras de 2023. Eu não gosto de fazer esse vídeo, de gravar esse vídeo antes do último dia de 2020, do ano, no caso de 2023, porque eu acho que até o último minuto pode aparecer alguma novidade, entrar alguma nova leitura aí para essa lista. Então eu espero fechar mesmo o ano para a gente gravar esse vídeo. Vou fazer algumas menções honrosas aí também. Mas é isso, pessoal. Vou pedir para você não esquecer de deixar o seu curtir, porque ajuda na divulgação do canal. Se você não é inscrito, para você se inscrever, acompanhar nossos vídeos. E sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá então. As menções honrosas que eu gostaria de fazer. Primeiro, eu vou falar sobre uma releitura. Foi parte da nossa leitura conjunta aí de 2023. Foi um dos primeiros livros que a gente leu em 2023. Que foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Para quem não sabe, o Machado de Assis é o meu autor nacional favorito. Eu li esse livro aqui há muitas décadas atrás, ainda na escola. E, gente, relendo esse livro, confirmou esse posto de melhor autor para mim, o melhor autor nacional para mim. Porque quanta inteligência, quanta perspicácia, quanta... aquela ironia do Machado, inteligente, personagem muito bem construído, né? Muito, muito, muito bom. Valeu muito a pena fazer essa releitura. Outra menção honrosa que eu quero fazer, passando assim de um polo a outro, é sobre uma ficção científica, que é o Upgrade, do Blake Crouch. Eu gosto muito desse autor, esse autor, o Blake Crouch. Ele também escreveu Matéria-Prima, que até agora é o meu favorito dele. Ele escreveu Recursão. E esse ano aí, agora de 2023, ele lançou o Upgrade, que também vai na mesma pegada de thriller, de ficção científica. E dessa vez ele baseia a história em genética, né? Nosso protagonista aqui vai ser um engenheiro especializado em engenharia genética. E como todos os outros livros, vai ser uma história eletrizante, uma história emocionante, uma trama muito inteligente, apesar dele jogar dentro da história muitas formações científicas, mas ele coloca de uma forma que o leitor entende sobre o que ele está falando, né? E eu acho que talvez, além do fluxo de ação, que não me permite, né? Eu praticamente leio os livros do Blake Crouch numa sentada só, o fluxo de ação e minha curiosidade que não me permite parar. O que eu gosto muito do Blake Crouch é que ele sempre ele trata assuntos, ele coloca acontecimentos, ele cria umas tramas que são coisas que são totalmente possíveis de acontecer se já não estiverem acontecendo aqui no nosso mundo real, né? Você termina o livro com aquela pulga atrás da orelha. Será que isso aqui já está acontecendo? Né? Então é uma leitura muito bacana. Para quem nunca deu uma chance ao gênero de ficção científica, Blake Crouch é uma excelente pedida, tá bom? Indico muito para vocês. Outra menção honrosa que eu quero fazer dessa vez é uma não ficção. É esse livro de ensaios do Claude Lévi-Strauss, que é o Somos Todos Canibais. É um livrinho da editora 34, ele é fininho. Ele traz ensaios publicados por esse etnólogo aqui, e ele era especializado, Claude, em tribos indígenas, né? Mas são alguns ensaios publicados num determinado período em um jornal
Eu agora esqueci o nome do jornal, mas eu tenho resenha. Todos os livros que eu mostrar aqui para vocês, que tiver já resenha aqui no YouTube, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. E o Claude, ele escreveu para o jornal. Então, apesar dele falar sobre coisas estatísticas, dados científicos, descobertas arqueológicas, você vai ver que tudo que ele vai tratar aqui em relação à etimologia, sociologia, vai ser de uma forma simples, que qualquer leigo, assim como eu, consegue, né, pegar o que ele está querendo dizer, né? E são histórias divertidas, curiosas. Eu aprendi bastante coisa lendo isso aqui, interessantes e surpreendentes, né? Você fica surpreso com algumas coisas que você lê aqui. Um livrinho muito gostoso de ler, viu, gente? Vale muito a pena. E minha última menção honrosa para um livro que até agora eu não sei dizer para vocês se eu gostei ou não gostei. Mas uma coisa como eu já falei sobre ele aqui antes, não posso negar que foi um livro extremamente marcante. Foi a nossa última leitura conjunta, né, aqui do Because I Read do ano, que foi o Salambô, do Gustave Flaubert. Do Gustave Flaubert eu só tinha lido Madame Bovary, e esse livro aqui praticamente não tem nada a ver com Madame Bovary, nem o tempo, nem o estilo, nem a narrativa. Esse livro aqui se passa durante as Guerras Púnicas, em Cartago, e a princípio você acha que, né, quando você vai ler sobre esse livro, você vai achar que ele se trata de uma história de amor, mas não é isso, né? Esse livro, ele é praticamente feito de batalhas e de ritos, né, religiosos, né? Ele vai falar muito sobre religiões pagãs, ele vai falar muito sobre guerra, ele vai falar muito sobre disputas políticas, num ambiente que a gente absolutamente não está, pelo menos eu não estava acostumada a ver em literatura, nem no cinema, nem em outro lugar. Esse nicho que ele resolveu, né, escolher para trazer de enredo, um período entre guerras púnicas, em Cartago, que hoje é a atual Tunísia, né? E, nossa, tudo muito novo, muito diferente, interessante, mas o grande foco aqui da história é a narrativa em si, é a forma como esse livro é narrado, a beleza desse livro, apesar de todo a brutalidade, a violência, né, a selvageria desse livro, a grande beleza dele está na narrativa, né? Então, assim, apesar de eu não saber se eu gostei desse livro, mas foi um livro marcante, como leitora foi uma leitura que foi importante para mim. Valeu muito ter lido Salambô, de Flaubert. Bom, terminando aqui nossas menções honrosas, vamos partir aqui para as nossas melhores leituras. Todas elas foram 5 estrelas, tá, gente? Foram leituras que eu amei. Então, assim, não vou botar nível aqui, décima. Só as 3 primeiras que eu vou, assim, falar assim, olha, essa aqui são as 3 melhores leituras. Mas, fora disso, o resto está tudo dentro de um mesmo nível para mim, apesar de serem leituras bem diferentes uma da outra, né? O primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês foi uma biografia. Eu estou muito feliz porque eu estou me dando a chance de sair da minha zona de conforto, que é ficção, que é romance, que é fantasia, que é distopia, e entrar em outros terrenos da literatura, né? E então eu vou começar falando para vocês da biografia de Dom Pedro I, do Paulo Rezzutti. Eu já estou com ela na estante há um tempão, a leitura que eu já estava devendo para vocês há muito tempo, e foi muito, muito, muito bom ler essa biografia. Foi muito bom porque eu conheci bem melhor, eu conheço agora bem melhor do que eu conhecia antes dessa leitura, um pouco da história do Brasil. Eu conheci esse personagem nosso histórico, esse nobre, e desmistificou ideias erradas que eu tinha sobre ele. É um livro comovente. A narrativa do Rezzutti é como se ele estivesse contando uma história, né? Então, assim, tem os momentos de suspense, tem os momentos de tensão, tem os momentos de frustração, tem os momentos de raiva, tem os momentos de tristeza. E foi muito interessante acompanhar a vida do Dom Pedro. E eu saí dessa leitura entendendo melhor esse personagem histórico e entendendo a importância dele para o Brasil ser o país que é hoje. E ele foi muito importante para fazer do Brasil uma nação independente, tá, gente? Ele foi muito importante. Muito curiosa agora para ler
o restante aí, Dom Pedro II, Leopoldina e por aí vai. Outra grande leitura que eu fiz, também parte da nossa leitura conjunta, foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Eu sempre tive um pouco de preconceito, no sentido assim, não diria preconceito, mas eu sempre fui deixando para lá essa leitura, porque eu achava que era uma leitura mais infanto-juvenil. Apesar de eu ler livro para qualquer idade, eu fui acabando empurrando com a barriga essa leitura aqui. E aí vocês me ajudaram a escolher para nossa leitura conjunta. E eu fiquei tão feliz depois que eu li, de vocês terem escolhido esse livro, porque que leitura, apesar de ser curtinha, é uma leitura maravilhosa, gente. Como eu me diverti, como eu aprendi, como a narrativa do Verne é inteligente, é interessante, é irônica. Existe uma crítica social embutida aqui, apesar da leveza da narrativa. E é uma história muito bacana. A construção dos personagens dele também aqui é muito engraçado. Os tipos que ele cria aqui, praticamente estereotipados, mas não é um estereótipo que não fica fantasioso. Você crê naquele personagem, sabe? Naqueles personagens que ele cria aqui. E ele coloca uma trupe aqui de protagonistas que um não tem nada a ver com o outro, mas eles se complementam entre si. É muito interessante ver essa dinâmica aqui dentro dessa interação desses protagonistas aqui. É um livro que vale muito a pena, viu, gente? Agora eu tô doida para ler mais coisas do Júlio Verne. 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra. Agora eu vou querer ler mais. Outro livro, agora já passando para uma outra área, para a área de contos, e uma autora nacional, Lígia Fagundes Telles, com seu Antes do Baile Verde, também leitura conjunta aqui do Because I Read. É uma seleção de contos da Lígia. Amei todos os contos. Ela me impressionou demais. Eu acho que ser contista não é para qualquer um. Eu acho que talvez ser contista exija mais domínio, né, do seu dom de escrita do que escrever uma história mesmo, né, uma novela, ou né, um romance, o que for, porque você, num curto espaço, né, você tem que desenvolver toda uma trama. E a Lígia faz isso maestralmente aqui nesse livro aqui. Muito interessante, todos os contos. Os personagens são muito bem desenvolvidos, apesar do pouco tempo para o desenvolvimento dos personagens. São personagens muito bem construídos, eles te surpreendem, eles te fazem sentir junto com eles o que eles estão sentindo. E nos diálogos inteligentíssimos, ela passa tanta coisa nos diálogos, tanta coisa não é dita nos diálogos, mas que o leitor percebe, entende, capta, né? E, gente, olha, eu tô assim, só tô triste por eu só estar conhecendo a escrita da Lígia agora. Vou procurar mais obras dela para ler. A gente vai estar conversando brevemente de mais alguma coisa da Lígia, porque eu gostei muito desse livro. Outro livro, vamos de novo dar um pulo aí em gênero, em tempo, em lugar. Mais uma distopia, uma distopia dessa vez. Outra leitora conjunta aqui do Because I Read, que foi Um Cântico para Leibowitz, do Walter M. Miller Jr. Esse aqui foi, infelizmente, basicamente o único livro publicado desse autor. Ele chegou a escrever uma continuação, mas ele morreu, ele faleceu antes de terminar, foi finalizada com uma outra pessoa, mas o único livro completo dele foi esse aqui. E que livro, gente, que livro! É uma distopia que tem o seu momento assim, após um momento, começa após o apocalipse, né, da Terra, bombas nucleares e por aí vai, e ele cobre um leque de 1.200 anos de história, né? Meu único porém aqui com esse livro foi que eu achei ele muito curto, né? São 400 e poucas páginas, mas eu queria que ele tivesse desenvolvido mais essa história, porque tem tanta coisa que ele traz aqui, né? E o legal, assim, que a história basicamente se passa, com exceções de alguns momentos, dentro de uma abadia, né? Com monges. Então, esse leque de 1.200 anos é todo coberto
do ponto focal dessa abadia para fora, né? E uma outra coisa que me chama muita atenção nesse livro é que normalmente os livros que se passam envolvendo monges, envolvendo religião, eles fazem uma crítica ou eles atacam a igreja, né? Aqui a preocupação do Walter não é essa. A preocupação do Walter é criar aquela, né? Aquele, como é que você fala? Aquele colocar, né? As duas posições, a ciência e a fé, né? Então, assim, você vai acompanhar durante esses 1.200 anos de história que vão se passar aqui, a importância da fé e a importância do desenvolvimento científico e como essas duas coisas se batem ao longo dos séculos, né? Como é que elas como é que é a dinâmica, né, desses dois aspectos da humanidade, né? E tem várias reflexões aqui sociais, filosóficas, né? E, cara, esse livro aqui dá muito pano para manga, ele é excelente realmente para uma leitura conjunta, viu? Amei muito essa história. E é engraçado que é um livro que você não ouve muito falar dele, né? Agora a gente vai ler um daqueles livros, a gente vai falar de um daqueles livros que vocês me ajudaram a escolher, do 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, que é A Elegância do Ouriço, da Muriel Burberry. Esse livro já estava na minha estante há um tempão, vocês me ajudaram a escolher ele para ler aí esse ano. E eu não tinha muita expectativa com esse livro não, vou confessar para vocês, eu não estava esperando muita coisa. E eu adoro quando eu não estou esperando muita coisa do livro e o livro me surpreende assim positivamente. Foi uma leitura maravilhosa, eu fiz essa leitura rapidinho depois que eu comecei a ler. A gente vai ter aqui duas protagonistas, duas mulheres, uma bem novinha, adolescente ainda, uma outra mulher já madura. E o que elas têm de comum? Elas moram num mesmo prédio e são duas mulheres, duas mentes, assim, praticamente geniais. As duas são inteligentíssimas, né? E a autora é muito boa, né? A gente vai pegar... Tem capítulos que vai ser do ponto de vista do adolescente, tem capítulos que vai ser do ponto de vista da mulher que é mais madura, e acompanhar o cérebro, o pensamento, o raciocínio, as expectativas de vida, os medos de cada uma delas, é uma coisa muito interessante. É um livro inteligente, engraçado, envolvente, comovente. Foi uma leitura assim maravilhosa, gente. Gostei muito. Esse não tem ainda resenha. Os livros que tiverem resenha aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas esse aqui ainda não tem resenha. Pretendo fazer ainda, tá bom? Outra leitura, mudando de novo assim, de um lado, de um polo para outro. É uma leitura que é não ficção, é praticamente um relato, uma biografia / relato jornalístico, né? Dessa jornalista chamada Virginia Coles, e se chama Procurando Encrenca, né? Memórias de uma das maiores correspondentes de guerra de todos os tempos. A Virginia Coles, ela trabalhou como correspondente de guerra na primeira metade do século XX, né? Então ela cobriu Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial e vários outros conflitos. E, gente, esse livro aqui, a narrativa não precisa nem falar, né? Que ela é jornalista, então a narrativa é super fluida, é super gostosa e fácil de ler. Mas o que mais, sabe, me aproximou assim dessa história, que mais me envolveu, mais me marcou nessa história, foi que a Virginia se deu o trabalho de... Ela não traz só, por exemplo, um lado, a posição de um lado do conflito. Ela sempre buscava todas as posições que envolviam aquele conflito ali, né? Todas as situações. Então, no caso da Guerra Civil Espanhola, ela passou um tempo com o pessoal republicano, ela passou um tempo com o pessoal que era do lado do Franco. Antes e durante a Segunda Guerra, ela passou um tempo na França, ela passou um tempo na Inglaterra, ela passou um tempo na Itália, ela passou um tempo na Alemanha. E mais do que isso, além de passar um tempo nesses lugares, ela, quando estava nesses lugares, ela não buscava só a opinião de políticos, de pessoas importantes. Ela ia no povo, ela queria saber como é que o povo estava encarando aquele conflito, como é que ele estava vivenciando aquele conflito, se ele estava entendendo o que estava acontecendo.
E as respostas que a gente encontra aqui para isso, as respostas que ela conseguiu, é algo surpreendente. Você começa a entender muito mais a Europa, né? Esses conflitos que aconteceram na Europa, o povo europeu na primeira metade do século XX, lendo esse livro aqui. Foi uma leitura muito válida, muito interessante. Vale muito a pena, viu, gente? E agora a gente vai assim para as 4 melhores leituras, para as 3 melhores leituras. Eu vou falar para vocês que eu achei que essa leitura ia estar assim entre as 3 primeiras, mas eu não coloquei. Por quê? Porque foi uma leitura muito esperada para mim, foi uma leitura muito válida, ela ganhou 5 estrelas, mas eu vou confessar para vocês assim, eu gostei mais, a gente está falando aqui, olha, da A Divina Comédia. Quem acompanha aqui o Because I Read sabe que eu estou me preparando há muito tempo para ler esse livro, que eu fiz várias pré-leituras, eu li a biografia do Dante, eu li vários outros livros de crítica literária falando sobre a Divina Comédia, antes e durante a leitura da Divina Comédia, e assim, foi uma leitura que sem dúvida foi 5 estrelas, uma leitura maravilhosa, importantíssima para a minha vida de leitora. Mas ela é composta de 3 livros, né? Do Inferno, o Purgatório e o Paraíso. E o Inferno, gente, é assim... Eu não tenho nem palavras para descrever como é que é esse poema aqui na parte do Inferno. É algo surpreendente. Aprendi muito lendo esse poema. E é algo assim inusitado, é algo envolvente, a ação está acontecendo o tempo todo e você fica impressionado com a criatividade, a inteligência e a capacidade de Dante de conhecimento, de selecionar fatos históricos, mitologia, história bíblica, história cristã, história política, e colocar tudo aqui dentro e colocar questões assim que você não imagina que ele vai trazer, e personagens que você não imagina que ele vai colocar nessa história, e a criatividade dele para as punições em cada círculo aqui do inferno, sabe? A parte do inferno assim foi muito envolvente. E aí a gente vai para o purgatório e paraíso. E aí o ritmo da leitura, pelo menos para mim, caiu um pouco, porque depois que você lê o inferno, o purgatório e o paraíso são bem mais tranquilos, né? Então, assim, gostei do purgatório, gostei do paraíso, mas o inferno para mim foi a grande estrela aqui de A Divina Comédia, que como eu acho que para todo mundo é também, né? Mas sem dúvida, uma leitura excepcional. Ela não é boa, ela é excepcional. Mas assim, não entrou para as minhas 3 primeiras. Apesar de ter sido excepcional, não entrou para minhas 3 primeiras. Porque assim, eu coloquei nas minhas 3 primeiras leituras aquelas que me falaram mais ao coração. E poucas coisas me falaram tanto ao coração quanto Jane Eyre, da Charlotte Brontë, né? Eu tenho aí aquele projetinho que vocês que acompanham aqui já conhecem, que é ler toda os livros, né, as obras dessas 3 irmãs, Charlotte, a Anne e a Emily, e já li algumas obras, e esse ano foi a vez de Jane Eyre, e gente, mais uma vez, eu fui sem expectativas e fiquei apaixonada por essa leitura. A construção aqui dessa protagonista é algo assim surpreendente, sabe? Assim, é um romance de formação, a gente vai conhecer ela criança e vai crescer junto com ela, e a gente vai ver como a vivência, como os sofrimentos, como ela teve que se adaptar e se transformar na mulher que ela teve que se transformar para poder sobreviver, né? E uma mulher, uma pessoa, né? Desde a infância você vai ver que a Jane tinha uma personalidade extremamente forte, ela era extremamente determinada, ela não abria mão dos princípios dela, e essas características ela leva com ela durante toda a história, né? É uma mulher que ela se ama e ela quer sobreviver e ela quer conquistar as coisas dela, apesar de ser um romance e ela se apaixonar, né, aqui durante a história, ela encontrar o grande amor da vida dela, mas o foco dela é ela mesma, é ela sobreviver, é ela vencer, é ela ter o espaço dela e conquistar as coisas que ela quer, né? E isso é muito bacana dentro dessa história.
Construção de personagens maravilhosas. Os diálogos aqui são, assim, ponto forte dentro da história. Com certeza vai merecer releitura. E foi uma excelente surpresa aí do ano de 2023. Em segundo lugar, eu vou colocar a minha primeira leitura do ano de 2023, que foi uma leitura maravilhosa. Eu adoro, gente, romances históricos, eu adoro histórias que se passam na época medieval. Eu adoro romances que falam sobre livros, e assim é O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Foi minha primeira leitura de 2023, eu não poderia ter começado o ano melhor. Outro livro que vai falar sobre conhecimento, que vai ter toda uma pegada sociopolítica, econômica dentro dele. Vai falar muito sobre livros, né? E vai ter protagonistas fortíssimos aqui. E não tem como não amar essa história, gente. Como essa história foi marcante, foi bacana, como eu gostei desse universo aqui de O Nome da Rosa. Vale muito a pena a leitura. E agora, em primeiro lugar aqui, eu acho que não podia deixar de ser outro, né? Uma leitura que eu também, assim como a Divina Comédia, é uma leitura que eu fiquei empurrando para fazer, porque eu tinha medo de fazer, né? Porque é uma leitura bem grande e eu sabia que ia ser uma leitura intensa, né? Mas fiz, vivenciei cada momento, amei cada segundo, ri, me angustiei, fiquei preocupada e até rolou uma lagrimazinha, eu chorei. E eu estou falando aqui do nosso Lev Tolstói com o seu Guerra e Paz, né? Essa edição aqui de 2 volumes da Companhia das Letras, foi a edição que eu usei para ler. E, gente, muito bom. Muito, muito, muito bom. Assim, agora eu tô lendo Os Miseráveis, eu comecei ontem, dia 1º do ano, que é uma leitura acho que tão grande quanto essa. Assim como eu tô lendo Os Miseráveis, eu li isso aqui, sem pressa, lendo com calma, prestando atenção, me divertindo, me entretendo com a leitura, vivenciando a leitura, pesquisando, e foi, gente, uma leitura maravilhosa, maravilhosa. É uma leitura que, em relação aos temas que aborda, assim como a Ana Karenina, Tolstói gosta muito de fazer isso, né? Ele aborda um universo de temas aqui dentro da sua história, né? Apesar de ser uma história ficção, a gente vai ter tudo aqui dentro. Política, relacionamento interpessoal, fé, a gente vai economia, sociedade, a sociedade russa da época. Então a gente vai trazer, ele vai trazer aqui para dentro da história não só detalhes de todas essas coisas, como ele vai discutir esses assuntos aqui com você. Ele vai se fazer um narrador que vai opinar dentro da história. Isso é muito interessante. E, gente, muito, 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 muito bom. Aconselho muito. Não tenham medo de encarar calhamaços, porque eles valem muito a pena. Muito a pena. Nesse mundo que tudo, a gente quer tudo instantâneo, né? Parem. Sentem, apreciem, sem pressa de terminar. Apreciem cada parágrafo, cada capítulo. Curtam a sua leitura. Deem essa chance aos calhamaços, porque eles têm muito a entregar para cada um de nós enquanto leitores. Vale muito a pena. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras favoritas de 2023. Espero, creio, quero muito que 2004 seja um ano também de excelentes leituras. Quem viu o vídeo aí vai saber. Quem não viu ainda, vou deixar linkado aqui para vocês verem. Escolhi 12 calhamaços, uma atitude bem desafiadora, para não dizer maluca minha. 12 calhamaços para ler aí em 2024, fora todas as outras leituras, fora as nossas leituras conjuntas, fora as outras leituras que eu vou fazer. Mas vamos ver aí o que eu consigo cumprir aí dessa lista de 12 livros para 2024. E 2023 foi um ano de grandes leituras. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de deixar o seu curtir, de acompanhar aqui o canal, de participar, de comentar. Vocês leram esses livros aqui que eu mostrei? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês curtiram? Amaram tanto quanto eu amei?
algum desses aqui vocês ainda pretendem ler? Como é que tá aí a situação? Quais os livros que vocês pretendem ler aí em 2024? Quais foram as suas melhores leituras de 2023? Quem sabe eu não trago para minha lista também. Me conta aí, vamos trocar uma ideia, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Um excelente 2024. Um ano com muita saúde, um ano tranquilo e um ano de excelentes leituras para todos nós. Tchau, tchau.